Então, vamos lá. Faço sim. Então vamos, amigos, nos recolhermos no nosso interior, pensarmos na nossa vida, nas bem-aventuranças que temos e também nas dificuldades que nos fazem crescer, sempre lembrando que os percalços são as bênçãos que nos fazem reconhecer os nossos erros e o quanto precisamos melhorar. Que os bons espíritos, nossos amigos benfeitores, estejam conosco nessa noite, nos orientando, guiando as nossas mentes e os nossos corações. Que nossos irmãos necessitados que estão aqui conosco possam ouvir os ensinamentos da doutrina de Jesus e possam compartilhar toda essa vibração generosa, cheia de amor e de luz que nos alcança. Amigo Jesus, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá. Cadê o texto? Ups. Esse aqui. Todo mundo vendo o texto? Tudo bem? Uhum. Vânia, você poderia ler essa primeira parte, por favor? Oi, Giovana, eu tô no celular hoje, daí eu não consigo É? enxergar, porque a letra fica pequenininha. Ah, então tá bom. Sem problema. Sem problemas. A Débora tem jeito de ler? Também está no celular? Virgínia. Então, eu vou começar. Alguém, se tiver algum candidato, depois me fala, tá bom? O Fábio. O Fábio? Então vai, Fábio, pode ler essa primeira parte. Legal. Todo mundo escutando? Sim. Beleza. Curas de obsessão. Escrevem-nos de Caseres em 7 de janeiro de 1866. Eis o segundo caso de obsessão, que levamos a bom termo durante o mês de julho passado. A obsidiada tinha 22 anos e gozava de perfeita saúde. Apesar disso, de repente, foi tomada por um acesso de loucura. Os pais a trataram com médicos, mas inutilmente, pois o mal, em vez de desaparecer, tornava-se cada vez mais intenso, a ponto de ser impossível contê-la durante as crises. Vendo isso, os pais, a conselho dos médicos, obtiveram sua admissão numa casa de alienados, onde seu estado não experimentou qualquer melhor. Nem eles, nem o doente jamais se haviam ocupado com o espiritismo, que nem sequer conheciam. Mas tendo ouvido falar da cura de Jeanne R., de que vos falei, vieram procurar-nos para saber se poderíamos fazer alguma coisa por sua filha infeliz. Respondemos nada poder afirmar antes de conhecer a verdadeira causa do mal. Nossos guias, consultados na primeira sessão, disseram que a jovem era subjugada por um espírito muito rebelde, mas que acabaríamos por reconduzi-lo ao bom caminho, e que a cura resultante nos daria a prova da vergonha. Fábio, Oi. Deixa que eu continuo, que senão vai ficar interferindo o som. Tá bom. Mas tendo ouvido falar da cura de Jeanne R., de que vos falei, vieram procurar-nos para saber se poderíamos fazer alguma coisa por sua filha infeliz. Respondemos nada poder afirmar antes de conhecer a verdadeira causa do mal.
Nossos guias consultados na primeira sessão disseram que a jovem era subjugada por um espírito muito rebelde, mas que acabaríamos por reconduzi-lo ao bom caminho, e que a cura resultante nos daria a prova da verdade dessa afirmação. Em consequência, escrevi aos pais distantes 35 quilômetros de nossa cidade, dizendo que sua filha seria curada e que a cura não demoraria muito, sem, contudo, precisar a época. Evocamos o espírito obsessor durante 8 dias seguidos e ficamos bastante felizes por mudar suas más disposições e fazê-lo renunciar a atormentar a vítima. Com efeito, a doente ficou curada, como haviam anunciado os guias. Os adversários do espiritismo repetem incessantemente que a prática desta doutrina conduz ao hospício. Pois bem, nós lhes podemos dizer, nesta circunstância, que o espiritismo dele fez sair aqueles que já haviam entrado. Entre 1000 outros, este fato é uma nova prova da existência da loucura obsessiva, cuja causa é inteiramente distinta da loucura patológica e ante a qual a ciência falhará enquanto se obstinar em negar o elemento espiritual e sua influência sobre a economia. Aqui o caso é bem evidente. Eis uma jovem, a tal ponto apresentando os caracteres da loucura que os médicos se enganaram e que é curada a léguas de distância por pessoas que jamais a viram, sem nenhum medicamento ou tratamento médico, unicamente pela moralização do espírito obsessor. Há, pois, espíritos obsessores cuja ação pode ser perniciosa à razão e à saúde. Não é certo que, se a loucura tivesse sido ocasionada por uma lesão orgânica qualquer, esse meio teria sido impotente? Se objetasse que essa cura espontânea pode ser devida a uma causa fortuita, responderíamos que, se tivéssemos de citar apenas um fato, sem dúvida seria temerário daí deduzir a afirmação de um princípio tão importante. Mas os exemplos de curas semelhantes são muito numerosos. Não são privilégio de um indivíduo e se repetem todos os dias em diversas regiões, sinais indubitáveis de que repousam numa lei da natureza. Os casos de obsessão são tão frequentes que não há nenhum exagero em dizer que nos hospícios de alienados, mais da metade só tem da loucura a aparência, e por isso mesmo a medicação vulgar é impotente. Allan Kardec, Revista Espírita, 1866. O Paula, você poderia ler? Leio, sim. Obsessão e Jesus. Reunião pública de 4 de março de 1960, questão número 237. Cristãos eminentes, em variadas escolas do Evangelho, asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade, à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Malham médiuns, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos, com o objetivo de aniquilá-lo. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado, em plena conspiração de agentes da sombra. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. A cada passo, surpreende espíritos infelizes senhoreando médiuns desnorteados.
O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados gerasenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsidiado de Carfanaum, de quem desventurado obsessor se retira, clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível, logo após arrojar o doente ao chão em convulsões epileptoides. E reporta-se João a israelitas positivamente obsidiados, que apedrejam o Cristo, sem motivo, na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comungam a estrada, surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria a mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enseguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, quem chameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de 2 ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão quando a mente se transvia, desgovernada, sob o fascínio das trevas. Emmanuel, Seara dos Médiuns, capítulo 18, Chico Xavier. Obrigado, Paula. Obrigado, Fábio, Giovana. Nós temos aí, então, um tema que é bastante importante, né? Porque nós estamos vivendo hoje, na humanidade, um momento bastante complicado em termos de saúde mental. Então, não preciso fazer nenhum grande discurso, né? Todos nós estamos mais ou menos a par do fato de que nós vivemos hoje um período de consumo gigantesco, né? De substâncias químicas para depressão, para angústia. Nós vemos os consultórios psiquiátricos de psicólogos lotados, né? As pessoas, nunca vimos tantas crianças e jovens sendo socorridos, né? Pela medicina da saúde mental. Então, há uma clara, né? Uma clara situação de estresse nesse aspecto. Nós não temos a pretensão de dizer que todos esses casos são casos espirituais, mas o caso, né, que a história que nós lemos aconteceu em 1866 e ela nunca foi tão atual, né? A gente vê uma pessoa que parece normal, que aparenta normalidade, e de repente cai numa profunda crise, que é considerada louca, estava prestes a ser internada. A família procura um grupo de espíritas que estavam distantes, numa cidade vizinha, que não conheciam a pessoa, e eles tratam, né, nas sessões de desobsessão, né, recebendo a entidade, o espírito que obsedava aquela moça, eles a tratam, né, e alguns dias depois, algumas 2 semanas ali depois, a moça está completamente curada. Então, primeira coisa, né, quem duvida que espírito existe, a prova está aí, porque como é que você pode, né, curar uma pessoa que estava para ser internada por loucura, à distância, sem nunca tê-la encontrado? Quem duvida que há influências espirituais,
né? Aí também tem uma prova muito evidente, e como diz o texto, né, de Allan Kardec no final, nos asilos e nos hospitais psiquiátricos e nas casas de saúde mental, muita gente está internada e, na verdade, são casos de problema espiritual. Então, nós vamos tentar discutir hoje quais são os sintomas, como é que a gente pode identificar uma perturbação espiritual, quais são os recursos que a gente tem para tratar, né, essas perturbações, como é que a gente pode lidar com isso, com pessoas que nós conhecemos, que estão precisando de ajuda. Então, o espectro aí das discussões é muito grande, e eu espero que a gente, no tempo que nós temos, nós possamos aproveitar realmente esse tempo, porque é precioso e essa informação pode ser muito útil para nós e para as pessoas com quem nós convivemos ou conhecemos, né? Então, vamos lá. Débora tem uma Oi, pergunta. Débora. Então, eu achei muito interessante o texto que a Giovana colocou logo cedo, sobre durante a noite, as obsessões. Eu queria que vocês entrassem um pouco nisso, porque eu sou um Perfeito. exemplo de uma pessoa que tem uma noite super ruim, bem, bem ruim, assim. Eu sou muito ansiosa também, eu acho que isso ajuda, mas achei bem interessante esse assunto. Você já toca aí num ponto interessante, né? A questão, a gente pode começar falando, né, dos sintomas. Os sintomas são vários, né? Irritação, perda de paciência muito rápido, agressividade, angústia, tristezas repentinas, sem explicação, porque, bom, você perdeu uma pessoa querida da família, né? É natural você sentir tristeza, você perdeu na loteria por um ponto, né? Por um número, poxa, estou triste, estou chateado, né? Mas você ter uma tristeza que não tem razão, tem razão, aparente, né? né? Então, aí você tem que ficar preocupado. E esses sintomas podem ser indícios, né, de que a gente pode estar sendo cercado, né, envolvido por uma energia espiritual, né, uma presença espiritual não muito boa. É bom deixar claro já de início que alguns espíritos se aproximam da gente e eles não têm a intenção de fazer mal, eles são só ignorantes, ou estão perdidos, ou estão precisando de ajuda. Outros, no entanto, podem ter a intenção de fazer mal. E é aí que a gente precisa estar atento, precisa tomar cuidado. Então, são vários processos, Débora, que podem acontecer com a gente. A implantação de um processo obsessivo, como essa moça, por exemplo, ela parecia perfeitamente normal. E como o texto que você lembrou da Giovana hoje, é a mesma coisa, né? O processo pode estar acontecendo em silêncio, no nível puramente mental, durante a noite, porque nós nos desprendemos do corpo, né? E se nós não somos vigilantes, se nós não oramos, se nós não fazemos boas leituras antes de dormir, se nós não reservamos um tempo do dia, né? A hora que acorda, a hora que deita, ou períodos durante o dia para prece, para estar com elevação, num clima, né, espiritual que propicia a ação dos bons espíritos, dos nossos protetores, a gente pode cair na malha da obsessão, porque esses espíritos que nos querem mal, vendo a nossa invigilância, né, eles vêm e acabam nos levando. Né? E aí eles começam a implantar ideias. Então, você, de repente, acorda de manhã e está com uma baita raiva do marido, ou do colega de trabalho, ou né? Não, Alexandre. Ou vice-versa, né? Da esposa, gente, vamos colocar todo mundo no mesmo cesto, né? Então, eles vão cultivando na gente, né? E os livros do Chico estão cheios de casos assim, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser durante o sono, pode ser durante o dia,
repetindo um mantra, né, na nossa cabeça. Quando a gente começa a ter monoideia, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma monoideia é uma ideia que se repete e começa a ficar muito fixa. Então, minha vida não dá certo. Minha vida não dá certo. Minha vida não tem jeito. Tudo dá errado, tudo dá errado. Então, eles começam, às vezes, a cultivar na gente uma ideia. Né? E aí, quando você não presta atenção, você começa a ser controlado. Né? Todo o processo obsessivo começa na mente, começa no pensamento. Então, daí a necessidade que a gente tem de estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora. Estudando, né? Refletindo, orando, pedindo auxílio dos benfeitores, porque nós somos muito frágeis e principalmente somos frágeis porque nós não prestamos atenção nas nossas emoções, nem na origem das nossas emoções, nem nos nossos pensamentos. Então, é muito delicado, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque pode começar sutilmente, e aí você vê um dia a pessoa explodir e fazer uma grande besteira, né? E você fala, mas de onde veio isso? E aquilo pode ter sido cultivado tranquilamente. Não estou dizendo que, bom, tem uma pessoa, né, que às vezes faz uma coisa lá que nos irrita a todo tempo. Então, é simples, você sabe de onde está vindo a irritação. Mas, de repente, você está irritado e não sabe nem por que está irritado. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque são tomadas nas quais os espíritos podem se plugar para fazer descambar a vida da pessoa, né? Então, é preciso bastante atenção. Vamos lá, vamos abrir para mais comentários. Alexandre? Me chamou bastante atenção, assim, que algumas atrocidades históricas, né, podem ter sido potencializadas por obsessão, né? A gente vê aí, citou Judas, né, ter entregue Jesus, pode ter sido uma obsessão, ele pode ter sido uma vítima também, né? Bom, a gente vê aí Hitler, todas as atrocidades que aconteceram, e eu acho que quanto mais poderosa a pessoa, talvez isso envolva mais a obsessão, que está num lugar, né, de que chama atenção, que comanda muita gente. Então, acho que isso é muito perigoso, né? Acho que a pessoa tem que se espiritualizar mais ainda se estiver numa posição dessa de comandar a gente, de acabar com o mundo, apertar um botão e destruir o mundo com míssil atômico, né? Deve ser barra pesada que acontece em torno. Né? Eu acho que uma coisa muito importante é a gente saber da importância do pensamento. Nós vamos levando a vida, a gente levanta de manhã e está sempre cheio de coisas para fazer, e aquilo uma coisa vai levando para outra, e a gente não presta atenção no pensamento. E toda conexão espiritual acontece pelo pensamento. Então, a conexão espiritual é sintonia e afinidade. Então, qual é a sintonia? Em que sintonia nós estamos? Como nós estamos vibrando? Nós somos pessimistas ou otimistas? Nós somos alegres ou tristes? Nós estamos angustiados ou nós temos esperança de que as coisas estão sempre indo bem? Então, a gente tem que prestar muita atenção em quais são as nossas vibrações, né, as nossas emoções, porque é nesse tipo de coisa, né, de sentimento e de vibração que os espíritos eles vão se conectar. Né? Ninguém tem a missão de fazer o mal, né? Como César disse, tem espíritos que são muitas vezes ignorantes, eles não sabem, às vezes são familiares que vão se aproximar da gente, porque eles estão com saudade, familiares que já partiram, né? Eles estão com saudades, eles querem continuar junto da família. Então, muitas vezes acontece esse tipo de aproximação
mais eles estão se aproximando e acabam cultivando uma aproximação negativa, não por querer fazer o mal, mas por ignorância, porque eles não sabem que eles afetam, né, a energia da pessoa, a energia da casa. Mas toda aproximação, toda obsessão começa pelo pensamento. Então, esse é o nosso cuidado, porque se nós não cuidamos do pensamento, se nós não cuidamos das nossas vibrações, nós abrimos a casa mental para os espíritos. E que espíritos que nós estamos chamando para perto da gente? Depende da gente. Então, nada começa sem a nossa tomadinha aberta, né? A tomada está aberta, eles vêm, eles conectam. E aí eles começam a lançar, né, as monoideias, e eles vão, como o César deu o exemplo, a minha vida não dá certo, minha vida não dá certo. Aí eles vão começar a falar, isso mesmo, a tua vida não dá certo. Você é um azarado, nada dá certo na tua vida. E aí reforça a ideia, e aquilo vai ficando cada vez pior. Quando a gente vê, a gente está depressivo já, né? Então é o cuidado que nós temos que ter. Os espíritos não criam nada na gente, né? Os processos obsessivos sempre vão usar o que existe na gente, mas às vezes fazendo aquilo ficar como uma caricatura, né? Vai ficar superlativo, vai ficar grande. Então, o segredo, né, é que a gente cuide do nosso estado mental. Como a Giovana falou, se você sintoniza com coisas boas, lógico que a gente pode ser afetado por um ataque obsessivo, uma aproximação negativa, mas isso passa. Agora, se a pessoa vive em permanente estado de invigilância, nunca reserva um tempo para uma leitura positiva. A gente insiste nisso porque não é um conselho bobinho. No momento em que você para e lê uma coisa positiva, tua mente entra numa faixa de vibração superior. E ali você pode ser auxiliado pelos benfeitores. E isso pode ser auxiliado não só para combater uma obsessão, você pode ser auxiliado na tua vida, nos teus afazeres, na tua família, como é que eu resolvo tal problema, o que é melhor eu fazer, eu fico ou não fico, eu vou ou não vou, mesmo para coisas assim. Então, quando a gente sai do estado mental, né, comum e entra num estado mental mais elevado, os benfeitores espirituais podem nos auxiliar. E por que a prece é importante antes de dormir? Porque você atrai os benfeitores. Você abre um canal para eles. E aí, quando você sai do corpo, é ele que está ao teu lado. Então, ele tem como te ajudar, ele tem como te socorrer. E isso vai virando um hábito, né? Se hoje não deu muito certo, ainda acordei irritado, ainda não dormi bem, tem problema, vai, continua, né? E aí nós vamos descobrindo que vale a pena parar 5 minutos de manhã, 5 minutos na hora do almoço, 5 minutos à tarde. O que custa, né? A gente pode fazer uma prece lavando louça. Você pode fazer uma prece limpando o chão da casa, varrendo. Você pode fazer uma prece no trânsito. Então, você começa a criar, né? Eu não estou conseguindo me concentrar. Coloca uma palestra. Né? Eu viajo 30 quilômetros de manhã para ir trabalhar e 30 quilômetros à tarde para voltar. Dá para assistir quase que uma palestra por dia. Então, você vai colocando. Você põe uma palestra, você coloca uma música suave, uma prece. Né? Então, aquilo você vai atraindo o tempo todo uma vibração positiva. E se tiver espírito que está precisando de ajuda, vai ser ajudado. Se tiver espírito mal intencionado, vai ter que se afastar ou vai ter que mudar. Porque a gente não pode esquecer que o processo desobsessivo compreende várias coisas. Né? Você pode tratar o obsedado. Se ele muda de vida, a obsessão pode acabar. Se ele muda de estado mental, a obsessão pode acabar. Você pode tratar o espírito, e aí você pode afastar a obsessão, mas se o obsedado continua tendo o mesmo padrão, ele pode voltar a ficar obsedado. Então, o ideal é tratar os dois. Mas, às vezes, é possível, às vezes, não é possível. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Que nem no caso dessa moça, eles receberam um espírito, trataram nele, convenceram-no a se afastar.
Mas, por exemplo, a gente insiste, né, com as pessoas, vem para o estudo, vem para a prece, a pessoa em casa não está bem, a pessoa, né, às vezes a gente não consegue, né, mas participar de um estudo como esse, por exemplo, os benfeitores estão na nossa casa. Esse é o momento em que eles podem chegar. Esse é o momento em que eles podem nos visitar. Porque nós não estamos na televisão, nós não estamos falando besteira, nós não estamos perdendo tempo com coisa tonta. Né? Então, esse é o momento em que eles podem chegar, que eles podem envolver a nossa família, limpar, né, as nossas energias, socorrer a casa, socorrer a família. E se a gente acha que não está funcionando, é só lembrar que poderia tudo estar muito pior. Né? Se a gente não estivesse orando, não estivesse estudando, as coisas poderiam estar muito piores. Né? Então, na verdade, a gente já pode ter resolvido um monte de problemas só pelo simples fato de estar participando de um estudo. Né? Porque, neste momento, os benfeitores podem socorrer a família. A verdadeira desobsessão, gente, vem com mudança de pensamento. Não é reunião mediúnica que resolve. Se a pessoa não mudar, e como é que você muda as pessoas? Estudo, conhecimento. É só isso que faz a pessoa mudar. Você pode, um espírito vai numa reunião mediúnica, ele pode melhorar, ir embora, seguir a vida dele, mas a pessoa vai continuar tendo problema, daí a pouco está obsedada de novo. Eu estou lendo o livro Missionários da Luz, e lá no livro ele dá um exemplo justamente como esse, né? As pessoas vão para o centro espírita, né? Eles estão acompanhando um grupo de frequentadores de um centro, então eles vão para o centro, os obsessores eles não podem entrar no centro, eles são bloqueados na porta, então as pessoas vão para o centro, no momento da palestra, da prece, eles se sentem super bem, mas quando saem do centro, já não, aí voltam, eles mesmos, com o pensamento, atraem os obsessores. Então, não adianta fazer tratamento nenhum se a gente não muda, né, a casa mental. Porque é o pensamento que atrai, são as emoções que atraem esses espíritos sofredores. Mas também não existe esses espíritos sofredores colocar coisas na nossa mente, tipo pensamentos deles na gente? Sim, esse é o processo obsessivo, né? É exatamente isso. Então, A gente pensa o que não quer. Pode e sim o que acontecer. eles querem. Exato. E se a pessoa não se der conta, isso vai piorando. Né? Se a pessoa não se dá conta do que está acontecendo, é por isso que estudar é importante. A gente insiste nisso, e eu venho de uma escola de espiritismo que a insistência sempre foi essa: estudar é o que nos salva. Entender o que está acontecendo é o que nos salva. A gente pode ir no centro, o médium lá recebe, tá ok, mas você vai continuar tendo problema. Né? Porque o estudo nos mostra o que está acontecendo, nos faz perceber o que está acontecendo. Né? E muda o nosso padrão mental. Porque senão a gente começa, Cristina, eles vão fazendo você pensar exatamente, né? E tem espíritos que nos dizem até como funciona. Né? Eles vão falar assim: eu começo a repetir para você o que você mesmo pensa. Então, por exemplo, eles começam a dizer para a gente, né, você está irritado com uma coisa. Falo, né, realmente você tem razão de estar irritado. E aí você se sente, você não percebe de onde vem, mas é como se alguma coisa dissesse para você: você tem razão. Então, aí ele repete de novo: realmente, essa pessoa é chata, hein? Você tem toda a razão. E daí a pouco você está pensando o que ele quer que você pense. Porque ele criou a ligação, ele criou a tomada, ele criou a simpatia. Então, aí a gente tem que tomar cuidado, que é aí que muitas pessoas vão dizer no final de um processo obsessivo: uma voz me mandava pular, uma voz me mandava fazer, uma voz me mandava, né? E aí a pessoa foi salva em extremis, e ela diz: é como se uma voz me controlasse, estava na minha cabeça e eu não conseguia ouvir mais nada que não fosse aquilo. Porque o processo vai piorando, né? Vai piorando, vai piorando, vai piorando. Então, é muito sério isso. A gente está numa crise de Covid, que está todo mundo preocupado,
E a maior epidemia que nós temos hoje, né, é a epidemia obsessiva. Nós estamos num planeta que está numa crise obsessiva clara. As famílias estão destruídas, as pessoas estão perdendo, né, a noção do certo e do errado. Tá uma crise complicada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Oi, Débora, você ia falar alguma coisa? Não, então, o que eu fiquei pensando, assim, por exemplo, eu imagino, a gente que está aqui no estudo, que tá vigiando para não ter esse tipo de interferência, mas se um obsessor quiser fazer mal a mim e usar, por exemplo, a minha filha ou o meu filho, que de repente possam estar não estão vigiando, mas ficam, de uma certa forma, ajudando a me contrariar ou me tirar do sério, só que usando outra pessoa, de repente. Sim, e às vezes eles vão fazer isso usando realmente as pessoas que não são as mais sensíveis, as que podem realmente nos sensibilizar, né? Nos tocam mais. Mas aí vem a vigilância, né? Então você tem que estar num clima de oração, orando por aquela pessoa, criando no lar, né? Então, por exemplo, nós temos o Evangelho no lar, ou nós temos esse estudo. Isso vai criando no lar uma atmosfera de proteção, como se o nosso lar, como a Giovana falou, os espíritos eram bloqueados, né, na entrada do centro espírita. Uma casa que ora cria defesas magnéticas. E essa defesa começa a acompanhar as pessoas que estão naquela casa. Então, pode sim acontecer algumas vezes que eles usem uma pessoa, né, o esposo, o filho, um pai, um amigo, né? Eu tive amigos, assim, que de repente eu vi a pessoa me falar coisas que eu vi claramente que ele estava mediunizado, né? E a própria pessoa não se deu conta, e eu percebi que depois até se deu conta, como assim, como se dissesse, por que eu disse isso? Por que eu falei isso? Então, a oração, Débora, o estudo, a envolver a nossa casa, envolver a nossa família em prece constante. O poder que tem a prece para criar defesas magnéticas é algo extremamente poderoso. Nós vamos ainda fazer estudos sobre a prece, já fizemos alguns, mas é muito, muito importante. Mas a prece tem que ser uma prece verdadeira, não é repetir de boca e pensando em outra coisa, né? Mas a prece precisa ser bem feita. Comece até nem que seja assim, repetindo, né? Pega as preces lá do Evangelho segundo o Espiritismo, repete um Pai Nosso, repete uma Ave Maria, até que aquilo vá se incorporando, né? Se puder vir no culto do Evangelho no lar, se não, faça o culto em casa, né? Sozinho, ou com quem quiser participar. Isso vai criando defesas magnéticas, porque nós não podemos esquecer, e termino aí para deixar a palavra, nós não podemos esquecer que o mal é muitas vezes ignorante, e tudo que ele está precisando é de um pouco de luz, de conhecimento, de alguém que mostre o caminho. E os benfeitores nunca nos abandonam, nunca nos deixam sem defesa, nunca deixam nossos filhos, nossos seres queridos sem amparo, mas a gente precisa ancorar essa ação deles, porque senão eles não têm âncora. Numa casa que não tem um cristão que ore, como é que eles vão agir? Então, você tem que dar âncora para os espíritos amigos, porque eles nunca nos deixam sozinhos, jamais. Eles acompanham nossos filhos, eles acompanham as pessoas por quem a gente ora, eles visitam as pessoas por quem a gente ora. Inclusive porque a pessoa por quem a gente ora também tem um benfeitor espiritual e que fica feliz que tem alguém orando por ele. Então, você só aí já ganha um amigo também. Então, é criar esse ciclo positivo que permita aos espíritos agirem nas nossas vidas. Se a gente não cria essa âncora, esse momento que nós estamos aqui agora é uma âncora.
eles têm onde se segurar na tua casa, na tua vida, né, para poder falar, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer, né, mas você está me dando um meio, né, um canal de ação. Porque senão, não tem como, né, fica difícil. Tem como, mas fica muito difícil. Mas vamos lá. Virgínia? Oi, Virgínia. Não está conseguindo abrir o som? Agora, você está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. agora sim. E também, eu queria falar também a questão da vigilância, né? Que quando você começa na doutrina espírita, é mais fácil do que em outras religiões, porque você vai entendendo o porquê de certas coisas, né? Primeiro que não somos vítimas, assim, de todo, né? Para começo de conversa, né? Nós não somos, assim, vítimas, né? E que a obsessão, o processo obsessivo, ela começa muito simples. É como você disse, começa com ideia. Mas essa ideia, ela achou um meio de chegar até você, porque você tem uma tomadinha lá dentro de você. Então, quando você é vigilante, quando você se conhece, né? Quando você ora, você percebe, opa, né? E aí é mais fácil de você mudar a vibração, né? Mudar o pensamento, né? Você se sentir irritado de repente, pedir a Deus que tire aquilo de você, né? E aí você está sempre vigilante, porque é pesado, né? É constante. E se for alguém ligado ao seu passado, digamos assim, né? De uma outra encarnação, aí é que vai ser constante mesmo, né? Mas você só foi achado porque a sua vibração, porque você voltou a ser quem você era, né? E você não veio para ser quem você era, você veio para ser uma nova pessoa, né? Então, assim, é muito importante a oração e a vigilância, né? O estudo para poder você entender o porquê, porque tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê, não é, porque eles são malvados e eles vão fazer mal a você, e Deus não permitiria, né? Nosso Pai Maior jamais permitiria uma ação dessa se você não tivesse o que mudar em você, né? Se você não estivesse chamando aquilo para você. De alguma forma, você está, né? Exato. E é tão perigoso, né? É tão importante você ter essa noção e lutar contra isso, porque essa semana eu estava assistindo uma palestra sobre Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes teve um filho que desencarnou, porque a simbiose dele com o obsessor era tanta que quando o obsessor se afastou, o rapaz desencarnou. Daí você vê o perigo dessa ligação, né? Porque a pessoa adoece, né? De todo, né? E quando isso afasta, né, extremamente perigoso. Então, é muito importante você ter conhecimento, você ter vigilância. E não é fácil, mas é importante, né? Jesus disse, né? Orai e vigiai. Fundamental é oração e vigilância. E esse caso que a Virgínia falou, não se assustem, né? São casos de Desculpa, minha obsessão. gente. Não, um caso não. extremamente grave. É só para deixar, exatamente, são casos extremamente graves, né? Que a gente... A André Luiz fala uma coisa a esse respeito, né? Ele fala assim que ele não sabe o que causa mais mal, se são essas obsessões espetaculares, né? Que a pessoa tem uma crise, vai parar no hospital, tem que ser internada, ou se são as centenas de milhares de obsessões, de quase obsessões, né? Ou de obsessões sutis, como ele chama, que são aquelas que incomodam a pessoa, irritam a pessoa, tiram ela, né, da tranquilidade. Essas obsessões fazem muito mal, né? E a gente não se dá conta. Agora, hoje eu lembro que nós estávamos conversando, eu e a Giovana, né, alguns casos que nós temos vistos, né, e às vezes visto na internet, as pessoas vendendo soluções, né? Quem não quer uma solução, né? Uma substância, um chá, um remédio, um médium de curas, um centro espírita que faça um trabalho maravilhoso e nos livre dos nossos sofrimentos. Todo mundo quer isso. Tudo ilusão, né?
Enquanto a pessoa não muda, nada muda. E tem gente lutando para se libertar de problemas, mas a pessoa luta para se libertar do problema, ela não luta para tirar a causa do problema, que às vezes é ela mesma. Então, se você tem um padrão de pensamento e você nunca mudou esse padrão de pensamento, como é que as coisas podem mudar na nossa vida se você não muda o teu padrão de pensamento? É impossível. Então, quando a gente fala em estudo, em oração, em meditação, em trabalhar no bem, fazer a caridade, né, auxiliar as pessoas, isso muda nosso padrão. Né? Isso faz a gente começar a pensar diferente, a vibrar diferente. E aí, como a Virgínia falou, o espírito que às vezes iria nos encontrar, não nos encontra. E se nos encontra, não tem acesso. Né? Então, tá cheio, as pessoas estão procurando soluções mágicas. Né? Eu vejo na internet, acho que eles percebem, né? Eles têm os algoritmos lá do Facebook, eles veem que a gente ouve palestra espírita, que tem site espírita, eles começam a mandar coisa, né? E aí chove, é hipnose, é o chá do ayahuasca, e aí vai, né? O que tem? O chá do ayahuasca tem algum problema? Não, ele pode ajudar em alguns momentos, mas ele não vai mudar quem você é. Ele não vai mudar a tua vida. O remédio para depressão pode ajudar? Pode. Mas ele não vai mudar quem você é. Ele não vai resolver o teu problema. É mudar, nós mudarmos quem nós somos, é que muda as coisas. E nós precisamos entender isso. Né? Não existe processo mágico, não existe alguém que vai vir. Né? Jesus dizia, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não falou, eu vou tirar o mal com a mão e você vai embora bonitinho para continuar fazendo besteira. Então, a gente precisa refletir na importância de mudar, né? Oi, Adriana. Desculpa, gente, não estou conseguindo articular direito a boca aqui. Mas vocês lembram do caso que a gente estudou na quarta-feira, do Chico Xavier? Que ele teve as obsessões, ele teve crises de labirintite. Imagina, ele, um espírito tão evoluído, também foi alvo de obsessão. Então, se a gente pensar, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque se ele estava sempre ligado e vigiando, ainda tinha alguns momentos onde ele ainda era atingido, então a gente, com certeza, a gente é alvo fácil, entendeu? Então, Com certeza. Nós somos alvos fáceis mesmo, e acho que a gente tem que prestar atenção em como somos. Prestar atenção, por exemplo, se a gente tem pensamentos de inveja, de egoísmo, se a gente tem ciúmes, se a gente tem possessão por alguma coisa, tudo isso é tomada. Então, tudo isso é tomada. Então, é a limpeza interior, é a reforma íntima, né? A tão famosa reforma íntima, ao que a doutrina espírita nos convida, que vai nos libertar, porque nós todos somos alvos de obsessão. Nós todos somos, porque nós somos espíritos. Nós somos alvos de obsessão de encarnados, e nós somos alvos de obsessão de desencarnados, porque a obsessão não é só de lá para cá. Nós podemos sofrer obsessões daqui para lá, de outro encarnado. As obsessões são em todos os sentidos, né? Porque nós somos espíritos, a diferença é que nós temos um corpo. Então, para eles é muito mais fácil obsedar alguém, porque eles não têm o corpo. Né? Então, para eles, para os espíritos desencarnados, a ação sobre os encarnados é muito mais fácil. Mas essa reforma que é a nossa libertação, a reforma íntima é a nossa libertação. Então, é a luta contra os nossos defeitos.
contra a inveja, contra o egoísmo, contra o orgulho, contra a vaidade. É uma luta contra tudo isso. Porque onde que eles vão se apegar? É no que tem, no que nós temos de mal, que eles vão vir e vão se apegar, no que nós temos para oferecer para eles, né? Para dar um exemplo disso. Oi, Yuri, pode falar. Estava pensando, como disse Giovanna, todos nós podemos ser obsedados, mas eu penso também que é importante reconhecer que se muitas vezes nós somos obsedados é porque nós já fomos obsessores também. Então, é como se nuestro pasado retorna para pedir contas, para reajustar el perseguido con el perseguidor. São as leis divinas, são as leis de Deus. Então, como nós podemos ter compaixão também com nossos irmãos que nos obsedam, como nós podemos trabalhar por essa falta de perdão, essa falta de amor hacia os demais, não? Então, é isso. Eu estava escutando uma palestra que diz que nós somos 7 bilhões de encarnados e 28 bilhões de desencarnados. Então, é muito fácil para ser obsedados, não? Influenciados por outros. Eu ouvi também numa palestra que, como a gente já falou, né? Há muitos espíritos que vão fazer isso por ignorância, não é por maldade, são irmãos nossos, mas nós não podemos ser inocentes e acreditar que não existe mal no mundo, o mal existe também, né? Existem espíritos que são maldosos e nós temos que nos proteger desses espíritos. De que forma? Através da oração e com a ajuda dos benfeitores. Nós não temos como lutar contra eles, gente. Eles sabem muito, né? Então, esses espíritos que fazem parte dessa falange a gente tem que saber se defender, né? Com a prece, com a oração, com o amor. É através do amor que a gente se defende, que a gente cria em torno de nós uma proteção, é o amor, é agindo no amor. Amor, prece, estudo, porque isso vai transformando a nossa casa num templo, isso vai transformando a nossa vida num templo. Então, essa mudança magnética, né, que vai estabelecendo, e muitos espíritos que estariam na condição de prováveis obsessores na nossa vida vão vir, na verdade, para ser ajudados. Porque naquele momento de prece é um momento que também ele tem um pouco de serenidade, ele pode ser recolhido, amparado, que os espíritos podem chegar até ele, né, e abrir canais para ajudá-los. Na verdade, o trabalho do amor, o trabalho do bem, está presente no universo todo, né? Acham que Deus nos deixaria, né? Como a Virgínia falou, Deus deixaria acontecer por... Não, né? Às vezes está acontecendo essas obsessões, às vezes difíceis, né? Como a Yuri falou, é porque nós no passado também fomos o mal para aquela pessoa, né? E a vida nos dá uma nova vida, a providência divina nos dá uma nova existência, um novo corpo, um novo recomeço, e nós perdemos a oportunidade. Né? Então, os processos obsessivos começam muitas vezes na nossa invigilância, de não perceber que temos que tomar cuidado, que temos que ser responsáveis. Tem um livro que tem algumas psicografias do Chico, de quando ele estava lá no começo, né, 1940, e tem um caso de um senhor que se comunica numa das reuniões do culto do Evangelho no Lar, que ele fazia lá na família Joviano, né? E é um senhor que trabalhava numa empresa lá e ele caluniou alguém, porque ele queria, né? Ele queria que aquela pessoa saísse do caminho para poder subir. E ele caluniou, inventou mentiras sobre aquela pessoa e caluniou, e a pessoa se suicidou.
Então, na mesma reunião, na mesma noite, se comunica também por psicografia o rapaz que tinha se suicidado. Então, primeiro falando, eu lamento profundamente o que eu fiz, né? Jamais deveria ter feito aquilo, jamais foi a ambição, né, humana que me levou a fazer aquilo. E o rapaz que se comunica diz, eu lamento porque eu fui fraco, né, eu poderia ter lutado um pouco mais, não ter me entregue ao suicídio, e não ter me vingado, porque depois que ele desencarna, ele vai para cima do rapaz, né, que deve ter passado anos difíceis. Então, é o que a Yuri falou, se a gente perdoasse, se a gente fizesse um esforço para sair desse ciclo, é isso que tem nos levado a essas obsessões e reencarnações difíceis, né? Enquanto nós não mudarmos o nosso padrão, vai ficar difícil para a gente. Nós temos que trabalhar para mudar o padrão. E mudar o padrão é reforma íntima. É parar de falar, eu sou assim mesmo. Né? Isso para espírita não existe, eu sou assim mesmo. Né? Como quem foi que falou aqui, muito bonito, aliás, foi a Virgínia, né? Você não veio para continuar sendo a mesma pessoa. Exatamente aí está o ponto. Nenhum de nós veio, reencarnou. A vida ia nos dar um corpo, achar uma família para nós, produzir um novo corpo, nos dar condições, nos dar para a gente continuar sendo os mesmos. É lógico que não. Agora, se você continua sendo o mesmo, eles vão nos encontrar e vão fazer o escarcéu, porque nós não deixamos um passado bonito para trás, né? Nós deixamos um passado complicado. Agora, que coisa mais bonita do que ter essa oportunidade de mudar isso? Nós estamos aqui e agora, nesse exato momento. Cada dia, cada minuto é uma oportunidade que nós temos para mudar isso. Então, é não dormir, né? Não dormir. Muito bom. Nos restam poucos minutos para o fim. Oi, Virgínia. Eu lembrei, você falando da internet, eu lembrei de você dizendo assim, você pega um influenciador desse, que influencia jovens, né? Uma fase difícil, e aí basta ele, não é? Basta o que ele disser, que vira lei, né? E é o perigo disso, porque a internet pode ser muito boa, pode ser muito ruim, né? Mas aí depende do que você gosta, do que você procura nela, né? Você procura palestra, você procura, né, um filme bonito, ou você procura pornografia, né? Ou sei lá o quê, né? Imagem de crime, enfim, tem gente que fica passando perturbando os outros pelo WhatsApp, com vídeos, com coisa de crime, eu não consigo entender o negócio, eu nem abro, né? Mas, assim, existem pessoas que ainda abrem, que se comprazem nisso, e é aí, né? E eu me lembro muito, toda vez que eu vejo esses influenciadores, eu me lembro muito de você dizendo isso. Basta um influenciador desse ser obsidiado, pronto. Já tem um monte, né? Exato. E isso vai mostrando para a gente, né, como as coisas podem se amplificar e como, por bem, elas podem se ampliar também. Né? É isso que a Virgínia falou, por exemplo. O que a pessoa está fazendo ali, né, nós podemos fazer no sentido positivo. Né? Encher o nosso Facebook, o nosso Instagram, e sei lá mais quantas redes tem aí hoje em dia, de coisa boa. Né? Porque tem muita gente que está precisando, tem muita gente pedindo ajuda, tem muita gente... E nós não vamos, né? Se a gente fizer parte do que é bom, o bem vai estar com a gente, o bem vai habitar com a gente, o que é bom, positivo, vai estar com a gente. Nós vamos ser protegidos, porque nós estamos cultivando o bem. Então, não existe faz de conta, não existe, eu vou ser bom a hora que eu estou lá no centro, e depois eu sou um homem de negócios, ou depois eu sou impiedoso, né? Ou eu vou fazer porque ninguém está vendo. Não existe isso, né? Nós estamos cercados, né? A nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso sentia em volta dele, né? É nada mais do que os espíritos que nos acompanham o tempo todo. Aqueles que nos amam, aqueles que lutam por nós, aqueles que querem o nosso bem.
e aqueles que ainda não estão convencidos de que nós mudamos. E alguns até falam, né, às vezes, né, nos livros a gente vê, eles falam, não, aquele espírito se afastou, ficou de longe, porque ele está vendo se realmente a pessoa está mudando, se ela realmente está... Né, às vezes eles até nos dão uma chance. Então, não existe, ninguém vai nos libertar de problemas, ninguém vai resolver o problema da nossa casa, ninguém vai... Lógico que nós podemos ter ajuda, lógico que os espíritos vão tentar nos socorrer, mas a gente tem que mudar. Se nós não mudamos as coisas, é difícil mudar as coisas. É como aquela pessoa que arruma um namorado que... meu namorado é agressivo comigo. Aí ela se separa daquele, arruma outro que é agressivo com ela. Aí se separa daquele, arruma outro que é agressivo com ela. Aí você fala, meu amigo, você não percebeu, né, que o padrão é você? Se você não mudar, você vai ter sempre o mesmo tipo de companhia. Então, o poder todo está na nossa mão, né? Como foi falado aqui, é procurar na internet o que é bom, é ler o que é bom, é não abrir mesmo essas coisas que não servem para nada, né? Perda de tempo. Assim, mentalmente, nós somos exatamente como fisicamente. Aquilo que você come faz parte de você e determina como é que vai funcionar o teu corpo e a tua saúde. Aquilo que você ingere mentalmente, emocionalmente, determina como vai funcionar a tua saúde espiritual. Então, é lógico. Oi, Débora. A gente falou bastante de obsessores, mas eu queria saber o inverso, se existe uma forma direta assim, direta, né? Mas uma forma mais clara para a gente se comunicar com os nossos mentores. A forma mais clara que existe é desenvolver o hábito da prece. Por que eu digo isto? Porque quando nós não estamos habituados a um estado mental elevado. Então nós temos que colocar todas as coisas a nosso favor. Os mentores, eles tentam vir a nós. Mas se nós não fazemos nenhum esforço para facilitar isso, fica difícil. Então, por que nós, né, os espíritos, insistem conosco? Leiam. Porque no momento que você está lendo um livro positivo, um evangelho, ali teu pensamento sai do comum, tua vibração aumenta e ele pode chegar mais fácil. Então, essa conversa, Débora, com os mentores, com os nossos benfeitores, no dia a dia, à medida que a gente cria o hábito da oração, da meditação, do estudo, ela vai ficando cada vez mais clara. Agora a gente tem que fazer um esforço, porque no começo não tem mágica. No começo não vai acontecer, ele não vai aparecer na nossa frente. Mas à medida que a gente vai orando, aquelas presenças vão ficando tão fortes que às vezes você vai sentir no meio do dia quando ele chegou do teu lado. Entendeu? Então é uma coisa muito boa, mas você tem que cultivar, porque a gente tem que lembrar de uma coisa: mentor não é office boy. Então, nós é que temos que fazer força para correr atrás deles, porque eles são ocupados, eles não têm tempo para besteira, eles não têm tempo para chororô. Meu cachorrinho está doente, meu filho olhou atravessado para mim. Tem um monte de coisa que nós podemos resolver nós mesmos. Então, tem que estudar, tem que se melhorar, mas a hora que você precisa, de verdade, você vai ter amparo e vai ter auxílio. Mas a gente tem que atraí-los. E quando sentir a presença deles, agradeça. Agradeça. Diga, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por me dar um pouco do seu tempo. Porque a missão deles é cuidar da gente, mas eles não são obrigados a nos carregarem. Então, creiam. À medida que a gente ora, isso vai ficando forte.
vai ficando intenso. Né? E isso nós vamos sentindo cada vez mais. Ao ponto de você estar, às vezes, numa situação que não tem nada a ver, você não está orando, mas você sente aquela sensação, você fala, oh, né? Se ele chegou aqui é porque tem alguma coisa, eu preciso prestar atenção. Porque nós vamos criando isso e vamos dando abertura para ele. Né? Então, eles vão podendo chegar até a gente. Então, como nesses momentos, né, que a gente está orando, estudando, né, se melhorando, a gente vai criando isso. E insisto, né, termino aqui, tente, insista, porque nós vivemos muito tempo numa faixa mental, me perdoem o termo, né, medíocre. Né? Quantos anos nós perdemos assistindo televisão, programas inúteis, vendo porcaria na televisão? Isso criou na gente um padrão de pensamento baixo. Né? Então, todos nós precisamos, por exemplo, nós somos quantos hoje aqui? Poucos, porque a humanidade ainda não está preparada para isso. Né? 1 hora de estudo, meu Deus, 1 hora de estudo, né? Falando de coisa séria. Então, à medida que a gente sai desse padrão baixo, os benfeitores, né, eles ficam muito felizes, porque eles falam, agora eu posso, né? Posso chegar nele, agora eu posso ajudar. Porque a gente está fazendo um esforço. Né? Então, aí eles chegam, eles vêm até nós. E olha, insistamos. Insistamos. Vale a pena. A nossa vida, aos poucos, começa a mudar. Né? O pensamento fica mais claro, as emoções ficam mais limpas, a casa começa a andar, né? Mas isso tem que vir da nossa mudança. Não tem mágica. Oi, Fábio. Sabe, bom, eu vou só... um truquezinho que eu uso. Eu sou um cara realmente estressado e penso muito, sabe? Então a minha cabeça está sempre pensando em muita coisa, tem que sempre fazer tudo rápido, tem que acabar tudo rápido, não pode ter pendência. E eu sei que isso é um erro. E eu fico... toda hora para pensar, eu crio palavras, na verdade, para tentar me ver quando eu estou saindo, que eu estou pensando errado, que eu estou indo longe. E eu crio mais ou menos palavrinhas para mim, por exemplo. Se eu estou desanimado, eu tenho que ir para academia, sabe? Eu falo, estou meio desanimado. Eu uso a palavra hold on, continua. Vamos, quando eu tenho que fazer alguma coisa, continua, não pensa. Just do it. Eu coloco pequenas palavrinhas assim para mim, sabe? Just do it. Vai, não pensa, vamos. Para tentar realmente fazer, continuar. Combater, né? Combater. Então, eu crio pequenas palavrinhas que daí, quando me dá alguma coisinha, eu falo, pá, pum. E daí eu penso outra coisa, vamos continuar e ter paciência com a gente. Uma coisa que eu aprendi, tem que ter paciência com a gente. Aquele exemplo do... Queria fazer... A Giovana falou aqui no comentário que você está fazendo, né? Todos esses são truques, né, Fábio? Importantíssimos. Né? Então, o que o Fábio faz, por exemplo, todos nós podemos fazer, né? Repetir uma frase do Evangelho, né? Uma frase que nos dê ânimo, que nos dê vigor, né? Cantar uma música, repetir uma oração que nos toca, né? Para alguns é Ave Maria, para outros é o Pai Nosso, para outros é uma frase do Evangelho, para outros é uma frase que você mesmo pode criar e que te anime, né, a combater. E isto é algo que nós todos podemos fazer, né? Combater estados depressivos, combater tristezas repentinas, combater estados de desânimo. Nós não podemos, nós vamos ser afetados por isso, faz parte, vai chegar, é um dia, é outro, é normal, faz parte. Como o Fábio bem falou, ter paciência, faz parte. Nós estamos num mundo de luta, de sofrimento, nós não viemos aqui para ficar de férias. Mas é continuar.
né? É fazer, mudar o nosso estado mental, é ir trabalhando, trabalhando. E quando nós fazemos isso, né, nós começamos a levar outros com a gente. Esse planeta não vai virar um planeta de regeneração, porque vai aparecer um mágico do espaço sideral e vai mudar tudo. Esse planeta vai passar a ser um planeta de regeneração quando a minha casa, a sua casa, a casa dele, do outro, virar uma casa de regeneração. Onde tem pessoas que façam mais o bem do que o mal, onde tem pessoas que escutem mais, que sejam mais compassivas. É aí que o mundo vai mudar, né? Não é por passe de mágica. Agora, é muito bonito tudo isso, porque a doutrina espírita é muito bonita, né? Ela é muito lógica, ela é muito clara, né? Ela é muito objetiva. E ela tem, no entanto, um aspecto que muitas vezes não agrada as pessoas imaturas, né? As pessoas querem soluções mágicas. Quando você diz para a pessoa, mude a sua vida, mude a sua rotina, mude a sua mente, né? Você está dando para ela, a doutrina está dando para a gente um conselho que é para mudar não só essa vida, não só esse momento, é para mudar o nosso futuro, né? Toda a nossa vida. Mas as pessoas querem se livrar de um problema, elas não querem mudar, né? Então, não é uma crítica, é só uma constatação. Agora, eu acho que nós não estamos nesse caso, né? Quando você se dispõe a estudar numa sexta-feira e bom, você está querendo entender as coisas, né? Está querendo melhorar, está querendo crescer. E, com certeza, os nossos benfeitores adoram isso, né? Porque é um momento que eles podem chegar, né? Na nossa casa, na nossa vida, e nos auxiliar. Mas muito bom, né? Um texto de 1866 que é mais que nunca atual, né? Merece a nossa reflexão. E vamos então finalizar, porque o nosso tempo já explodiu aqui. Aí no Brasil já é tarde, né? 1 hora a mais. Então vamos, amigos, agradecermos com o coração recolhendo-se em grande humildade, reconhecendo o quão pequeninos somos e sendo pequeninos, nós podemos nos abrigar, Senhor, junto de Ti. Como aquelas crianças que Te procuravam, como a ovelha que procura o pastor quando se sente ameaçada. Nós nos abrigamos e nos sentimos seguros. Não importa quais sejam as lutas, as dores, as provações, nós já descobrimos, Senhor, o abrigo do Teu amor. Em meio às lutas e tempestades que se abatem muitas vezes sobre as nossas vidas, que atingem nossos seres queridos, que afetam a humanidade, nós podemos olhar na Tua direção, nos aproximarmos, sentirmos, Senhor, o Teu olhar, que nos abriga e que afasta do caminho os males. Ajuda-nos, Senhor, enquanto aprendemos. Dá-nos a força e a coragem de irmos mudando a nós mesmos. Nós sabemos, Mestre, que há uma luta a ser travada, há um trabalho a ser feito. Nós não queremos mais, Senhor, construir os alicerces da nossa vida
na areia das ilusões, das fragilidades humanas, das vaidades que cultivamos por tanto tempo. Ajuda-nos, Senhor, a cavar com esforço na rocha da verdade, da honestidade, do conhecimento espiritual, da autenticidade de sermos verdadeiros, honestos, sinceros. Nós sabemos, Mestre, quão pequeninos somos. E corremos para o teu abraço. Não temos mais a ilusão de sermos grandes e poderosos. Nós aceitamos, Senhor, estender as mãos e pedimos com humildade que o Senhor a acolha. Ampara-nos, Senhor, ampara os nossos irmãos que já deixaram a vida física e ainda procuram a luz, o abrigo, o caminho. Ampara aqueles que já encontraram esta luz e que voltam para festejar conosco o conhecimento do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, que o teu amor ilumine os corações, ampare todos aqueles que trabalham, que se esforçam, que estudam, que tentam melhorar. Que nós possamos prosseguir como irmãos o nosso caminho de aprendizado. E se cairmos, Senhor, nós não caímos de muito alto, porque sabemos que somos pequeninos. Então, como as crianças, ajuda-nos a nos levantarmos rápido e a prosseguir o aprendizado. Fique conosco, Senhor, e receba, Mestre, a nossa gratidão por teu amor, por tua paciência, por teu carinho, pela proteção que nos envia. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco, Mestre. Proteja nossos seres queridos, nossos lares. Ilumine nossos caminhos. Hoje e para todo sempre, Senhor. Que assim seja, Mestre.